Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor eterno, aquele que tem todo o poder, o nosso Senhor, e Ele faz presente nessa tarde. Mais um dia é motivo de agradecer ao Senhor, é motivo de louvar esse Deus, é motivo de agradecer a Deus por mais um dia. A Bíblia diz que dessa pedra Deus pode ressuscitar Abraão. Deus queria dizer, se ninguém adorar, se eu ou você não adorar, Deus pode ressuscitar de uma pedra filhos de Abraão. A Bíblia diz que os pássaros têm o seu ninho, as raposas têm os seus covinhos, mas o Filho do Homem não tem aonde inclinar a cabeça. Então, quando a gente reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, é Ele que faz nós acordar, é Ele que faz dar força para trabalhar no dia seguinte, é Ele que permite nós estar vivos, é o Senhor Jesus Cristo. Então é motivo de agradecer a Deus. Lembra de muitas pessoas que passaram dessa terra, poderia ser você, poderia ser eu, poderia ser você, mas você está aí, está com fôlego. E Deus a todo momento está permitindo que você venha para Ele, retorne para Ele, porque você só é criatura dele. A Bíblia diz que se o povo soubesse, a nação soubesse, e não tinha rejeitado o príncipe da paz, Jesus Cristo. Mas Ele já cumpriu tudo o que está escrito. Já morreu para a humanidade inteira, a nação inteira. O preço foi pago, não tem nada que impeça de você chegar ao Senhor. A Bíblia diz que quando a gente se achega a Deus, Ele se achega a nós. Quando a gente se achega a Jesus Cristo, Ele se revela a nós. Então é motivo de agradecer a Deus, sim. É motivo de você olhar para o céu e agradecer ao Senhor. De agradecer por mais um dia você estar vivo, estar respirando. Tem muitos que queriam estar respirando, estar no seu lugar, respirando e estar dentro do hospital. Está dentro enfermo, está numa cama enfermo, está sofrendo, sentindo dor e não está no nosso meio. Muitos não estão também no nosso meio. Então é motivo de agradecer esse Deus. É motivo de acordar de manhã. Você já falou com Deus hoje de manhã? Você já falou com Deus hoje à tarde? Tu já agradeceu ao Deus Todo-Poderoso? Esse que te dá fôlego. Tem muitos que só clamam a Deus na hora da dor. Tem muitos que clamam a Deus na hora que precisa. Tem muitos que clamam a Deus na hora que necessita do Senhor. A Bíblia diz que Ele é bom, misericordioso, longânimo e misericordioso. Mas Ele vai voltar, irmão. A Bíblia diz que Ele vai voltar. E quando Ele vai voltar para julgar a terra inteira, as nações inteiras. E Ele não vai ter misericórdia de ninguém quando Ele voltar. Até os escolhidos, até aqueles que é chamado, que Deus chama, vai ouvir da parte dele, não é da parte de outra pessoa não, é da parte de Jesus Cristo, e dizer, aparta de mim, maldito, porque eu não conheço. Sabe por quê, irmão? Jesus conhece todas as coisas. Aquele que está disfarçado na casa de Deus, aquele que está servindo de pedra para tropeço para o seu irmão, aquele que está dentro da casa de Deus como um lobo, aquele que está dentro da casa de Deus brincando com as coisas de Deus, aquele que está dentro da casa de Deus e não está indo ali para adorar, está ali para ver, para murmurar, para ficar ali. Deus, Ele sabe de todos, irmão. Mas você precisa ir até a casa de Deus. Você precisa buscar o Senhor. Esquece isso. Esquece que tem pessoas imperfeitas na casa de Deus. E além de tudo, na casa de Deus é como o apóstolo Paulo disse, que ele não se sentia diferente, é que ele atirava para o alvo, e o alvo é Cristo Jesus. Então a invocação é Jesus Cristo. A palavra que Deus me deu hoje, no livro de Coríntios, capítulo 1, e versículo 27, Deus escolhe as coisas loucas, as depressivas, as coisas vinhas, as coisas fracas, os que não são, para aniquilar as que são. Observamos que o capítulo 1
menciona Paulo como apóstolo. O apóstolo Paulo, ele vai para uma igreja chamada Igreja de Corinto. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo sauda a igreja dizendo que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz de Deus esteja sobre aquela igreja. Aí a Bíblia diz que aos santos que estão na igreja de Corinto, que são santificados e por Deus é chamado desse jeito, santo de Deus. Aí a Bíblia diz que Paulo ia passar pela igreja de Corinto, mas a Bíblia diz que Paulo ficou sabendo que dentro da família de Coré, dentro da família de um que estava no meio da igreja, de uma pessoa que estava no meio também da igreja, que estava praticando contenda no meio da igreja, da família de Stephanie. Então a Bíblia vai dizer que ali da família de Coré, a Bíblia vai dizer que a família de Coré estava armando contenda para a igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: foi eu crucificado ou foi Cristo dividido? Vocês foi batizado em meu nome ou foi batizado no nome de Paulo? Não, irmão, não tem divisão. Tem irmão que gosta de fazer divisão. A igreja é a mesma. Nós somos um corpo só e quem é a cabeça é Jesus Cristo. Ele é autor, consumidor de tudo da vida, o construtor de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos faz acordar, é Ele que nos faz viver, é Ele que permite você estar respirando aí, que você está com fôlego aí, é o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a igreja tinha um povo de uma mesma família que estava praticando contenda. E o apóstolo Paulo foi lá para exaltar eles, mais exaltação de corrigir, dizendo que não foi batizado por ele, e sim, ele batizou só não a família de Estevão, a de Gaio e a de Cristo, para que ninguém se gloria nele, ele dizendo. Ele disse: não, porque eu fui chamado não para batizar, mas eu fui chamado para evangelizar, como os gregos, como os judeus. Então, ficai na vocação que Deus te chamou. Qual é a vocação que Deus te chamou? Deus te chamou para fazer o ídolo do Senhor. Deus te chamou para pregar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que pregar o evangelho para toda criatura. Aquele que crê será batizado, mas aquele que não crê já está condenado. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que essa igreja de Corinto tinha uma família que estava praticando contenda. E a gente podemos ver que a contenda, ela estraga. Você vê que quando a pessoa do reino de Deus, ela faz como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi lá para exaltar, foi lá para descer o cajado e dizer assim: eu fui batizado, você foi batizado em meu nome? O apóstolo Paulo está dentro da escritura sagrada. Ele, em outras palavras, ele diz ainda: por acaso Cristo foi crucificado por mim? Não, nem por Paulo, nem por Apolo, pois foi dividido? Não, não batizei, senão ele vai ainda dar ainda as pessoas que ele batizou. E ele diz: não, eu fui chamado, dou graças a Deus, porque eu fui chamado não para batizar, mas sim para evangelizar. Porque aquele povo estava brigando dentro da igreja. E quantos dentro da igreja estão brigando, irmão? Quantos dentro da igreja, o irmão da igreja, não vou falar a igreja da igreja batista ou da outra denominação, da igreja mesmo, do ministério de Jesus Cristo. Não é meu irmão, não faz parte do nosso ministério, nem vou dar a paz do Senhor e nem vou dizer que é irmão. E quando me perguntar, eu vou fazer uma contenda, entendeu? Tem pessoas desse jeito. Eu estou dando um exemplo aqui, como tem pessoas desse jeito, de vez de trazer para o reino de Deus, de falar como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem tão determinado nas escrituras sagradas que ele diz assim: seja minha testemunha, de dar um testemunho dizendo: seja minha testemunha. Mas você sabe quem foi o apóstolo Paulo? Você sabe que o apóstolo Paulo enfrentou?
Você sabe que o apóstolo Paulo, dentro dos ministérios, que muita gente sentia falta dele quando ele ia para os ministérios, quando ele ia evangelizando em cada país. É a palavra de Deus, o livro dos Atos dos Apóstolos. Você vai ver as missões que ele vai para dentro dos naufrágios, você vai ver a missão que ele passa fome, você vai ver a missão de ele foi preso, você vai ver a missão do apóstolo Paulo ser muitas vezes apanhado em praça pública. Mas o apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era um que matava pela palavra, sabe, irmão? Aquilo que ele vivia foi ensinado dessa maneira. E ele matava as pessoas, tanto criança como mulher. Um apóstolo Paulo, eu fico imaginando, eu estava imaginando esse dia, eu falei, imagina um apóstolo Paulo se estivesse aqui agora. Muita gente botaria ele para fora da igreja. Você acha que ele foi bem aceito nos ministérios? Logo no começo não, irmão. Logo no começo, a palavra de Deus disse que os apóstolos tinham medo dele, porque sabia da história dele. Sabia quem era ele, que ele perseguia a igreja. É tanto que na hora que Deus falou com Ananias para ungir ele, Ananias interrogou, dizendo, esse aqui sabe quem é esse? Esse persegue os santos. Aí Jesus disse, não, esse para mim é um escolhido, esse para mim é um separado por mim, vai sofrer muito pelo evangelho. Então a escolha de Deus não é escolha humana. A escolha, pega essa, a escolha de Deus, para que o diabo entenda, a escolha de Deus não é a escolha humana. A escolha humana olha para a aparência, mas Deus olha para dentro do coração. Deus sabe de todas as coisas, e é dura a coisa quando Deus escolhe. A Bíblia diz que Deus, quando escolhe ele, Deus diz assim, dura é coisa, é você lutar contra os meus abriões, Paulo. E o apóstolo Paulo fica cego. O apóstolo Paulo cai do cavalo, fica cego. O povo todo ouve a voz do Senhor e dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Todo mundo conhece a história da palavra. A Bíblia diz que ele recebia carta para perseguir, carta para atacar o povo de Deus, matar, prender, assolar o povo de Deus, castigar mesmo o povo de Deus. E muitos ali foi morto. Lembra de Estevão? Estevão foi predejado mesmo olhando para cima dizendo, eu vejo o céu aberto. E o povo arrumaram uma falsa testemunha e fizeram mal. Só Jesus na causa, irmão. Armado de tudo que é jeito. Mas dura é a coisa, a pessoa que persegue o homem de Deus, dura é a coisa. A pessoa ficar achando que Deus não vai acontecer nada sobre a vida da pessoa. Lembra de Judas, quando traiu Jesus? Jesus disse, aquele que traiu o filho do homem. Ah, mas é Jesus, né, irmão? Mas lembra quando perseguiu Moisés, o faraó, o que aconteceu com o faraó e o povo? Lembra também do Golias, quando se levantou contra o povo de Israel? Não é Deus não, foi o povo, se levantou contra o povo de Deus. Deus tem ciúme, irmão. Deus a todo tempo está alertando, e essa palavra não é para alguém que está aqui me vendo. Essa palavra é para que você saia dessa perseguição e venha para Jesus a todo tempo. Deus está te dando corda, irmão, a todo tempo Deus está te dando. Eu já falei aqui, eu dei um pequeno testemunho de uma pessoa que eu fui arrebatado em espírito, e eu vi uma pessoa reclamando, dizendo, eu estou aqui, eu não fiz nada, comi uma comida e morri no inferno. A pessoa gritando, tinha um arrebatamento, e Deus me mostrava essa pessoa muito brava e muito... Eu não vi ela espraguejando, mas eu vi ela questionando sobre isso, dizendo, eu era bom, e o que eu estou fazendo aqui? Não tem ninguém bom senão Deus. A todo momento Deus está permitindo que você se entregue ao Senhor. A todo momento Deus está te dando oportunidade para que você venha para o Senhor. Você quer vir de que jeito? Você quer vir como Jonas? Jonas veio dentro de um peixe. Você quer vir como qual você quer vir? Aí você fala daquela maneira como muitos falam dessa maneira. No dia que Deus tocar no meu coração, eu vou. Deus está tocando no teu coração.
Se Ele está te dando um ar para você respirar, Ele está tocando no seu coração. Se Ele está te dando o dia seguinte, é porque Ele está tocando no seu coração. Então volta para Jesus enquanto é tempo, irmão. Volta para Jesus enquanto tem fôlego de vida. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Você a todo tempo, Deus está dando fôlego para que você compreenda que não há outro caminho. O caminho é Jesus. O caminho e a salvação é Jesus. E só através de Jesus você pode voltar. A Bíblia diz, no livro de Coríntios também, esse que eu falei aqui do capítulo 1 do livro aos Coríntios, fala sobre isso, que Deus ele vai salvar o mundo pela pregação da palavra, porque humanamente ninguém conhece a Deus pelo que está vendo. Sabe o que Deus quer dizer? Aquilo que Ele fez. O que Ele fez? Ele fez o céu, fez a terra. Lembra do livro de Gênesis? Ele fez tudo, não fala age e ouve. Houve luz e houve luz. Haja céu, houve céu, haja estrela. Houve, e ninguém assim aceitou Jesus. E a palavra de Deus, ele salvou o mundo e vai salvar o mundo pela loucura da pregação, irmão. Essa pregação que os irmãos pregam e falam de Jesus, essa que eu estou te levando até Jesus, através da pregação da cruz, através da pregação da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, para que não pareça em vão, não constituição de palavras, mas que não parece em vão. Então ele estava pregando sobre a cruz do Calvário. O apóstolo Paulo encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Todo mundo se lembra, ele estava indo perseguir o povo de Deus, estava com carta na mão e já estava acostumado a fazer algo, mas caiu do cavalo. Não só caiu do cavalo, como ficou cego. E como ficou cego, o próprio Senhor diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele diz, quem é, Senhor? Quem é? E ele diz, eu sou Jesus, aquele que tu persegue. Não adianta, irmão. Vai se levantar e está achando que está se levantando conosco. Está achando que está levantando com o irmão. Está achando que está levantando com a irmã. Está achando, aquela irmã fala daquela maneira, daquele jeito baiano que muitos falam aí, né? Cuidado, porque ela tem um Deus. Ela tem um Deus que tem todo o poder. Ela tem um Deus que pode todas as coisas. Ela tem um Deus que pode todo e tem todo o controle, irmão. Eu também sou baiano, irmão. Sou baiano de naturalidade, mas sangue nazireu corre na minha veia. Na sua também corre sangue nazireu. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Corre sobre a tua vida. Sobre o alto da tua cabeça até as plantas dos pés. Corre esse sangue de Jesus Cristo. E foi isso lá no Calvário. Quando Jesus tomou para si e disse, está tudo consumado, Pai. Ele se rendeu, o Espírito morreu por mim e por você, irmão. Glória seja dada ao Senhor. Não esquenta com afronta, não esquenta com os inimigos se levantando. Que Deus abra os olhos para que você veja que maior é o que está conosco do que está no mundo. Você está afrontando alguém? Não, de maneira alguma. Estou afrontando o diabo. Estou afrontando, sabe o que é as trevas, o enganador, o mentiroso, o diabo, o anjo caído. Ele tem uma raiva danada. É o anjo caído, é o anjo que não pode retornar. É o anjo, e ele vai ficar com mais raiva de mim, sabe por quê? Porque eu não vou parar de falar de Jesus. Eu não vou parar, porque eu sei que através da minha vida e da sua vida que está me ouvindo, vem outras pessoas para Jesus Cristo. Através da sua vida, através da minha vida, vem outras pessoas. E nós temos controle. A chave está na minha mão, a chave está na sua mão. A Bíblia diz que Jesus ele deu poder e autoridade para mim, para você pisar em escorpião e serpente. E nada, dano algum acontece sobre nós. Então esse poder foi dado a nós. A gente não pode tentar a Deus, entendeu, irmão? Como o diabo viu que Jesus estava jejuando, o que ele disse? Tentou pregar dentro da palavra, dizendo, achando que Jesus era homicida, dizendo, se joga daqui de baixo, daí de cima, que está escrito que os anjos
andará ódio a seu respeito. Tem lugar que Deus não vai permitir que você entre. E você não vai. Deus não vai atentar ao Senhor Deus. Ah, eu sou cego. Não vai, irmão. Deus não permitiu que você vá lá. Você pediu direção a Deus para ir? Então não vai. Vai na direção de Deus. Faça como o Senhor, faça como o Mestre. Vai na direção que o Mestre te direcionar. Vai na direção que o Espírito Santo te direcionar. Lembra de Jesus desde o nascimento? O Espírito Santo, o anjo, era enviado ao Senhor. O anjo era enviado aos pais para dizer, vai para o deserto, vai para a Galileia. E assim foi. Até Jesus veio com 12 anos, pregou o Evangelho. Depois ele foi crescendo em sabedoria, em conhecimento. E a Bíblia diz que depois ele vai montar um ministério. E fiel ele foi. Fiel é o apóstolo Paulo, no livro de Coríntios, capítulo 1, fala sobre isso. Fiel foi Cristo, porque fiel ele foi fiel até a morte, irmão. E é fiel, irmão, esse Jesus Cristo. Ele é fiel, irmão. O amigo pode dizer que está do teu lado aí agora, na hora da dor, na hora do seu sofrimento, na hora que você mais precisar, ele pode te abandonar. Na hora que você estiver na dor, na hora que você estiver se achar sozinho, todos podem te abandonar. A Bíblia diz que pode uma mãe abandonar um filho, mas eu, o Senhor, não te abandono. Esse Deus é tremendo, irmão. E a Bíblia diz que ele vai até os confins do mundo, meu irmão. Esse Deus é poderoso, irmão. Ele é fiel, é justo, é amigo, é companheiro de todos os dias. É o que faz nós acordar, é o que faz nós todos os dias ter chance para que venha para Ele. E Deus está te dando chance a todo momento, irmão. Deus está te dando chance, não importa do jeito que você está. Ah, irmão, eu estou desse jeito, eu ainda tenho muita coisa para largar, irmão. Jesus espera você. A Bíblia diz que vier desse jeito que está, porque quem faz a obra é Deus. Ah, irmão, eu preciso de libertação. Venha que Jesus te liberta. Ah, irmão, eu ainda gosto de balada. Venha que Jesus liberta. Irmão, aqui está mais um que ficava em festa, ficava em balada, perdia noites de sono, perdia noites e noites de sono para ficar ali, para ficar naquele jeito, do outro jeito, sem arrependimento, com dor de cabeça, porque é enxaqueca de cachaça. Então, irmão, glorifica a Deus, irmão. Está se levantando pela sua vida, igual eu vejo muita gente aí falando aí. Deu agora para se levantar contra a minha vida, aí tá achando que... O irmão, Jesus, que era justo, Jesus que não tinha pecado nenhum, foi chamado de falso Cristo. Foi chamado quando só fez o bem, curou, libertou. Foi chamado de que expulsava demônio por Beuzebu. E quando muitas vezes foi chamado, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Quem deu crédito à palavra do Senhor? Quem deu crédito, irmão? Pessoas não querem ser afrontadas. Irmão, eu passo luta todo dia aí. Tem pessoas aí que é doido para queimar a minha imagem, fica queimando minha imagem nas redes sociais aí, por trás das minhas costas, fazendo casinha com mentira, um monte de mentira aí que inventa pelas costas. Não tem coragem de falar frente a frente, aí fica usando de má fé. E tem pessoas ainda que ainda acreditam nas pessoas dessas. Se a pessoa tem Deus, ela vai falar de Deus. A pessoa que tem trevas, a Bíblia diz, se seus olhos for luz, o teu corpo todo terá luz, mas se seus olhos são mau, seu corpo terá trevas, e grandes serão trevas. Que treva é essa que Deus está falando sobre o olho? Não é esse olhar assim não, irmão, olha não. Não é esse olhar ó, só por... É o olhar muitas vezes disso. Tem pessoa que olha a pessoa, mas olha com aquela malícia, irmão. Não é a pessoa pensar não, irmão. Tem pessoa que olha com o olho da pessoa, pensa, não nem conhece, está julgando a pessoa, entendeu? Nem tudo, igual muitas coisas que eu vi, tem pessoa que acha que Deus não está vendo, mas Deus ele vê. Ele vê, ele enxerga. Deus sabe aquele pecadinho que está debaixo do tapete. Deus sabe.
Deus não destruiu a humanidade inteira ainda, irmão, por causa da misericórdia dele e por causa da igreja que está na terra, irmão. Por causa daquele crente lá que você humilha, por causa daquela pessoa lá que você acha que é mais um fanático. É por causa desse fanático que Deus ainda não voltou ainda, irmão. Por causa desse fanático que tem orado pela família dele ou para Deus salvar, meu irmão. Lembra de Abraão e Ló. Ló veio com Abraão, mas ele olhou para as campinas, estava brigando os pastores dele, estava contendendo um com o outro. E Deus escolhe as coisas loucas, irmão. A escolha de Deus é diferente de tudo. Deus escolhe não pela aparência, mas sim para o coração. Ele já chama como já houvesse, sabe, irmão? Ele diz assim, eu quero isso. Escolha de Deus, irmão. O apóstolo Paulo, irmão, quando Deus escolhe ele, quando ele é direcionado ao Espírito Santo, já estava orando, e mesmo cego, Ananias ainda questionou, dizendo, esse aqui é perseguidor, e Deus falando com Ananias, hein? Dizendo, vai lá, porque para mim é um vaso escolhido. E quando ele vai lá, ele já muda, mas ele foi isso que Deus queria. Ele questionou, mas foi lá fazer. Diferente de muitos. Tem muitos que questionam, bate o pé, vou lá na dele que vem até a mim. Tem gente dessa maneira, irmão. Não obedece à voz do Senhor. Obedece à voz do Senhor. Aquele que Deus manda se ungir, aquele que manda se direcionar, vai de encontro com o que Deus te mandou. A Bíblia diz que Ananias foi lá e disse, irmão Paulo, seja cheio do Espírito Santo na imposição de mão, e assim foi. O apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo na reposição de mão de Ananias, aquele que estava questionando. E além de tudo, o apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele vai ficar orando, jejuando, buscando a Deus. E a Bíblia diz que quando aqueles mesmos que andavam com o apóstolo Paulo, aqueles que via o apóstolo Paulo perseguindo, vê Saulo de Tarso pregando, vê Saulo de Tarso falando do amor de Deus e ousadamente, todo mundo vendo ele disputando a palavra de Deus. É a palavra de Deus que fala isso. E a palavra de Deus diz que mas não é aquele que perseguia, não era aquele, é assim, irmão. Quando você aceitar Jesus, quando Deus trabalhar na tua vida, até aqueles que andavam contigo vai dizer, olha, agora quer ser santo. Olha aí, esse aí era bandido, cara era ladrão, agora tá aí. Ô irmão, você não era ladrão não, irmão. Era o diabo que estava enganando você. É porque caiu dos teus olhos as escamas que caiu dos olhos de Saulo de Tarso perseguido e passou a ser apóstolo. Caiu dos olhos dele, como também vai cair dos teus olhos, ele está caindo dos teus olhos. Então o diabo coloca na vida de pessoas, o cara tem um nome, coloca apelido. Já viu tanto apelido aí, irmão? Nem vou mencionar aqui. Mas o diabo engana. Deus te dá um nome, Deus te chama pelo nome. Deus, quando chamou o meu nome, eu não gostava muito do meu nome, sabe? Meu nome se chama Gerisnan. E eu não gostava muito do meu nome. Se eu pudesse, eu mudava esse nome. Eu podia estar no cartório e mudar esse nome, porque eu não gosto desse nome. E um dia o Senhor falou comigo, me chamou pelo nome, entendeu? Por isso que a palavra de Deus diz, que antes que eu te formasse, Jeremias, livro de Jeremias, ele falou para Jeremias, antes que tudo fosse formado, eu já te conhecia. Lembra quando ele falou lá para aquele que disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, onde você estava, e ele vai chamar pelo nome. Lembra como ele vai chamar Gideão? Gideão, Vaso, falou do Samuel, quando ele vai chamar Samuel, ele chama pelo nome, irmão. O diabo está colocando perigo em você, o diabo está tentando te taxar, o diabo está tentando dizer que você é bandido e você não é bandido, irmão. Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você é imagem do Deus poderoso. Você é imagem do Altíssimo. E o diabo quer te enganar. Quer que você não compreenda. Quer que você fica do mesmo jeito que está. Que é o caminho que vai te levar à perdição. O caminho da porta larga, irmão. A porta estreita tem que entrar pela porta, irmão. E a porta estreita é o caminho da salvação.
é essa aqui, pela pregação da palavra. Aleluia. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, quando se converte, irmão, que todos veem, até os apóstolos tinham medo, a Bíblia diz. Aí eles vão achar que ele não estava convertido, eles pensavam, mas quando um chega e coloca, a Bíblia diz, no meio dos apóstolos, que vê ele pregando, a Bíblia diz que aí o pessoal vai acreditar que Deus tinha transformado a vida dele. E aí vão aceitar. A Bíblia diz que tinha até discussão no meio dele. É tanto que a Bíblia vai dizer que no meio dos apóstolos, de Saulo de Tarso, transforma em Paulo, nas cartas, para ele pregar nas igrejas, para evangelizar, para dar estudo, para falar do amor de Deus. O estudo é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus, é o melhor estudo, irmão. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele ia nas igrejas, o povo sentia falta dele. Queria que ele fosse lá, irmão. Queria que ele voltava, chorava. Porque o apóstolo Paulo foi um homem que transformou, irmão. Aí tem pessoas que muitas vezes, eu falo da minha pessoa, tem pessoas que muitas vezes me olham, tem pessoas que me medem de cima e embaixo, aí quer levar um, aí outros quer levar outro, aí acha assim, querendo ressuscitar o velho homem, mas não ressuscita não, irmão. Cristo já morreu, já pagou o preço por mim, já estou crucificado, como Jesus Cristo diz, crucificado em nova criatura, o velho homem já morreu. O apóstolo Paulo diz, Cristo é a nova criatura, fez sobre Paulo. O apóstolo Paulo diz, eu sou crucificado em Cristo Jesus, irmão. E tem pessoas que querem ressuscitar, sabe, irmão? Tem pessoas que estão querendo ver você quieto, aí acha, sabe, o apóstolo Paulo foi perseguido, foi preso, jogado em cárcere. E o apóstolo Paulo era quem? Era um perseguidor, irmão. E o povo queria matar ele, entendeu? Um que perseguia, aquele que perseguia, todo mundo estava junto, mas depois quando ele começou a falar do amor de Jesus, o pessoal queria matar ele. Você entende, irmão? Você entende como que de um perseguidor, que todo mundo estava ao redor, mas quando abre a boca para falar de Jesus, todos diziam, peraí, mas esse aí não é o que perseguia e agora está falando desse Jesus? Aí eles falavam ainda que era seita, né? Eles falavam lá, os fariseus, os judeus. É desse jeito, irmão. Quando você aceitar Jesus, quando a transformação vir pela sua vida, tem pessoas que vai dizer, peraí, mas desse aí não andava nas baladas, cheirador de cocaína, drogado. É desse jeito, irmão. É o diabo tentando renascer o que está dentro de ti, tentando transformar, tentando parar, mas não vai parar, irmão. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo. Você é chamado por Jesus. Você é chamado por Deus, irmão. Você não vai parar, irmão. Não é aqueles que todo mundo olha, todo mundo aponta, irmão. Eu vejo como eu vejo na minha vida aí, pessoas apontando. Nem me conhecem, não conhecem nem meu culto, nem pergunta para Deus. Pergunta a Deus sobre mim, irmão. Se tem contato com Deus, pergunta a Deus que Deus vai te revelar que sou eu, irmão. Quem é o meu coração? Aí quer olhar para a aparência. Se olhar para a aparência, irmão, nós somos falhos. Se for olhar para todos, irmão, ninguém é merecedor dessa graça de Deus. Ninguém, irmão. Ninguém é merecedor da graça de Deus. Ninguém. Por isso que a palavra diz, irmão, para que todos preguem o evangelho, que leve a toda criatura, irmão, o viciado, ou da Cracolândia, ou ao que está abandonado, o que está no álcool, o que está na droga. Não fazer recepção de pessoas, sabe, irmão? Fazer o chamado de Deus, irmão. E ir na direção de Deus, irmão. Parar de olhar para a aparência. O homem olha a aparência. Lembra de Samuel? Samuel era homem de Deus, profeta de Deus, foi chamado também por um propósito de Deus para ser profeta, e ele vai exercer 3 cargos: sacerdote, profeta e juiz. A Bíblia diz que quando ele vai até a casa de Jessé, mesmo Deus falando para ele assim, ó, vai lá até a casa de Jessé,
Mas quando ele chega na casa de Jessé, Deus não tinha falado para ele assim, a palavra de Deus, eu estou dentro da palavra. Está escrito dentro da palavra. Livro de Samuel, capítulo 1, você vai ver. Deus ele manda Samuel, a Bíblia diz que Samuel vai nascer e vai nascer da sua mãe. A sua mãe era uma mãe que era histérica. É um pouco mais lá para frente você vai ver que ele desde criança vai exercer um chamado. Deus vai chamar ele, vai falar com ele, mas depois de grande, Deus vai orientar ele dizendo para ele, ó, vai lá na casa de Jessé, porque tem um da casa de Jessé que me agrada e já tem um novo rei, que para mim já é rei. E como foi rei Davi? A Bíblia diz que Deus falou para ele ir lá. E quando ele foi, Deus não falou para ele assim, ó, vai para lá e não olha. Não, Deus não orientou ele não. Deus disse para ele, Samuel, vai até a casa de Jessé e unja um dos filhos de Jessé, que para mim já provém um rei. Então Samuel foi, ele ensinou a Samuel também não olhar para a aparência, irmão. Esse Deus é tremendo. E quando Samuel chegou lá, Samuel olhou a aparência, Samuel olhou, opa, deve ser esse aí. É alto, forte, formoso, deve ser esse. O Espírito de Deus falou, não é esse Samuel. E depois vai orientar, eu não olho para a aparência. Aí vem passando um por um. E a Bíblia diz, e tão pouco esse também. Porque Deus podia ter falado para ele, não podia não. Ele já estava na casa de Jessé e diz assim, ó, vai lá e escolhe um. Esse aqui é a revelação do céu, irmão. Escolhe um e eles não estão no meio deles ali. Não está no meio. Está lá cuidando de ovelha. É o que está abandonado. É o que é o menor. Está cuidando de ovelha, é o menor. É o que ninguém dá crédito. A escolha é de Deus, irmão. A Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas, como o subtítulo está aqui, irmão. A escolha é de Deus. Ele ensinou a ter Samuel. Ele podia ter falado, irmão. Se ele manda ungir, Deus sabia que Samuel estava lá. Sabia ou não sabia? Sabe, porque Deus é onisciente, irmão. É onipresente. Deus ensinou a Samuel não olhar para a aparência. O que ele escolhe está escolhido e pronto, e acabou. Quando ele disse para Samuel, Samuel, para de ter dó de Saul. E o que eu aprendo aqui? Que a escolha de Deus não é escolha humana. E outra, ele sabia que os filhos de Jessé que estavam ali, nenhum era escolhido, porque Deus conhece, Deus sabia, ou ele esperou não, é tanto que Deus falou, nenhum desses. Aí quando ele pergunta, cadê os passaram os mancebos? Passaram os mancebos, não tem, acabou? Aí ele, tem um, está lá no pasto, cuidando de ovelhas, traz essa aí. Ninguém vai chegar e se assentar à mesa até esse chegar. Ele ensinou a ter Samuel, irmão, o profeta. É coisa de Deus isso aqui. Senão ele tinha orientado, ele fala, unge um da casa de Jessé, está lá no pasto. Não, ele quis ungir na presença dos irmãos. Ele quis mostrar e dizer assim, eu tenho todo o poder na terra e no céu. Eu que escolho, é eu que separo, é eu que faço. Irmão, quem sabe você está se sentindo humilhado, quem sabe você está se sentindo desprezado, quem sabe você está se sentindo como um Davi, está lá rejeitado pela tua família, está fazendo algo ali, cuidando de ovelha, mas Deus ele sabe, irmão, a escolha é de Deus, irmão. Deus colocou no meio Davi e ungiu no meio dos irmãos. Os irmãos já eram de guerra, os irmãos já eram mais velhos. A escolha de Deus, esse Deus é tremendo, irmão. Quando ele escolhe, escolhido, pronto e acabou, irmão. Por isso que muito questiona e diz assim, mas é um bandido. Como é que esse cara agora está falando de Jesus? Como é que esse cara agora está falando de Deus? Esse aí só andava na balada, irmão. É porque Deus escolhe as coisas loucas. É porque Deus escolhe as coisas desprezíveis. É porque Deus escolhe da maneira dele. É porque Deus escolhe, como diz o Salmo, livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, diz que ele escolhe as coisas desprezíveis, as coisas vãs, as coisas fracas, as coisas que não são para confundir as que são. Sabe o que é isso? É o nosso Deus, irmão. A escolha dele, irmão. A Bíblia diz que ele morreu por todos, sendo um pecador, irmão.
Aí tem pessoas que dizem, ah, isso aí agora é pastor. Quem ele, igual eu vejo muitos dizer para mim, ele não, ele não. Ah, esse aí, irmão, a escolha é de Deus, pronto, acabou, irmão. E se Deus voltar agora, irmão, maravilhoso vai ser, irmão. Vai valer a pena, irmão. Vale a pena adorar esse Deus, vale a pena glorificar esse Deus, irmão. Chorar na presença dele, vale a pena demais, irmão. Ô irmão, eu já andei em muitas festas, baladas, irmão. E muitas vezes eu vinha com dor de cabeça no outro dia, irmão. E muitas vezes quando não apanhava em festa, mas eu falo assim, apanhar em festa não na mão de homens, entendeu? Na mão da polícia. A polícia nós está dançando assim, bagunçando na festa. E a polícia chegar e quebrar a gente. Eu já passei isso, irmão. Entendeu? Novo. Meu irmão, tem um marca aqui na minha perna, irmão. Que só Deus sabe, irmão. A gente tava bagunçando a festa e o policial vindo de lá pra cá com aquele cacetete. Tome na minha perna. Nossa, me deu até febre nesse dia, irmão. Me deu até febre nesse dia que aconteceu isso comigo. E todos ali estavam comigo dançando, bagunçando, brincando, né? Só que o policial achou que nós estávamos brigando. Nós não estávamos brigando. Nós estávamos dançando, mas dançando, bagunçando mesmo. De novo, adolescente, irmão. E a gente estava ali agradando o inimigo, poder perder a nossa vida a qualquer hora, irmão. Hoje não, irmão. Hoje é alegria. Aí tem muita gente que não compreende e não entende. Vê a pessoa dentro da igreja glorificando, oh, glória a Deus, aleluia. Ah, porque esse irmão está dando esse glória a Deus tão alto. Ô irmão, ele estava morto, ele estava como filho pródigo. E está vivo, retornou para a casa de Deus, é alegria, irmão. Aí tem pessoas que faz como o irmão do filho pródigo, ou mais velho, quando o irmão voltou, esse aí, para que dar essa festa para ele? Aí o pai vai dizendo, não meu filho, você sempre esteve comigo. Por isso que a palavra diz que há alegria quando um pecador volta para Jesus, a festa no céu, irmão. E é motivo de nós também louvar ao Senhor e glorificar pela felicidade dos nossos irmãos em Cristo Jesus, irmão. Tem pessoa que não fica feliz com a vitória do teu irmão. Ainda faz como um macumbeiro, torce para o irmão cair, torce para o irmão morrer. Macumbeiro, irmão. Quando morrer, certamente não vai para um lugar bom. Jesus não quer isso aí. Murmuradores. A Bíblia diz que o inferno foi para o diabo, certo? Está na palavra. Não foi para nós, foi para o diabo. Tem pessoas me assistindo aqui, até o dentro de casa está assistindo aqui. Amém, glória a Deus, que assiste mesmo. A obra de Deus, meu irmão. E eu não vou parar de falar de Jesus não, irmão. Vale a pena glorificar a Deus. Vale a pena falar do amor de Jesus, irmão. Vale mais temer a Deus do que temer os homens. Vale a pena temer a Deus do que temer os homens. Vale a pena glorificar sorrindo, com saúde, como está agora, do que clamar a Deus dentro de um peixe. Clamar a Deus dentro do peixe é dor. Clamar a Deus dentro do peixe é como Jonas. É ficar 3 dias dentro do peixe, 3 dias dentro de um peixe e clamar. Mas tem muita gente que aqui não vai ser como Jonas, não. Tem muita gente que aqui não vai ter a segunda oportunidade, não. A oportunidade é hoje. Se entrega enquanto é tempo, acorda, arranca esse espírito de fariseu hoje. Vale a pena adorar esse Deus. E a escolha de Deus não é escolha humana, irmão. Se fosse escolha humana, Deus não escolheria ninguém. Quem era você antes? Cheio de pecado, falha. Se Deus te revelar quem era você antes, o que você fazia, desagradava a Deus. A Bíblia diz que todos os dias somos entregues à morte. Mas a misericórdia de Deus é o fato de não destruir a humanidade inteira, irmão. Glória a Deus, irmão. Hoje o que faz sorrir, hoje pode fazer chorar internamente, sabe, irmão? Então, vale a pena, irmão. Vale a pena adorar a Deus. Vale a pena ser chamado de quadrado. Vale a pena chamar... Sabe por que as escamas caem dos olhos, irmão? Quantos jovens eu vi morrendo em festa, irmão? Quantos jovens eu vi isso.
Eu posso falar do que eu vi, irmão, e não do que eu vi num CD. Não, irmão, estou falando do que eu vivi, irmão. Quantos jovens. Eu vi isso também dentro do hospital, irmão. Via muitos jovens chegar morto, muitos jovens dizer que é bandido e na hora da troca do tiro com a polícia morrer também, irmão. Eu vi isso dentro do hospital também. Tem outras coisas aqui que Deus não me permite eu falar. E eu vou falar, eu ser obediente ao que Deus fala, irmão. Tem pessoas que estão doidinhas aqui para pegar alguma coisa para me incriminar. Palavra, filho das trevas. Deus é onisciente, é onipresente. Esse Deus que usa nós, Ele sabe de todas as coisas, meu irmão. Se eu for contar as revelações que Deus já me mostrou aqui, até pessoas que já me complicaram bastante. Fica tentando de tudo que é jeito me complicar. Aí eu tava dormindo aqui, aí Deus falava comigo aqui, eu tava parado aqui. Aí sabe aquele mundo espiritual, as pessoas dizendo, ué, vamos colocar em contradição. Os espíritos imundos falando. Eu, cara, para. Aí por cara eu tô vendo uma pessoa aí aqui de casa, com o teatrinho dela, cheio de teatrinho. Cuidado que posta aí, o que ela posta. É dado aqui de casa, mas é pra mim, entendeu? Eu não tenho nada, minha luta é espiritual. Não tô ensinando pra você fazer algo com ela, não. Mas o que mais ela faz é tentar engolir minha imagem por trás, com as mentiras, fofocar. A máscara já caiu, para com isso. Sai desse grupinho aí, gente. Esse grupinho aí que não tem nada a ver. Entra no grupo de Deus, entra num grupo que abençoa, entra num grupo para abençoar, para dar comida aos que precisam, os necessitados, as órfãos, as viúvas. Entra nesses grupos aí, sai desse grupinho de fofoca, esse grupinho gospel de fofoca, isso aí não é de Deus não. Isso está desagradando a Deus e você está se afastando do caminho da verdade, está perdendo o temor a Deus. Vem para o caminho, você é sal, você é luz. E essa luz tem que brilhar. Não adianta você estar como as 10 virgens, mas estar como as loucas. Não adianta você estar dentro de uma igreja, mas estar como as prudentes. Tem que estar como as prudentes, não tem que estar como as loucas não. Não tem que ter aparência não, porque as 10 virgens tinham aparência. Era virgem? Sim, era virgem. Tinham azeite? Tinham azeite. Mas a Bíblia diz que está dando o noivo e quando o noivo chega, o azeite acaba das 5. A Bíblia vai dizer que 5 era louca, mas 5 era prudente. Prudente é o quê? Eu guardar. Então guarda a sua confiança no Senhor. Guarda a sua confiança no Senhor. Eu vou repetir mais outra vez para que você que está aqui entenda. Guarda no Senhor a sua salvação. Não seja como a louca não. Não fica na roda dos escarnecedores não, como a palavra diz. A palavra diz lá no Salmo 1, diz o que? Bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, mas medita na palavra de dia e de noite, porque será plantado como ribeiro. Sai, irmão. Não adianta você dizer que eu estou na igreja. Eu estou na igreja ali, Você está como as loucas, só tem aparência, não tem azeite. O azeite representa o Espírito de Deus, irmão. Tem pessoas que estão mortas dentro da igreja. Oxalá que fosse fria, mas não é crente. É morno. E Deus diz que vai vomitar esses tais, irmão. Na hora que voltar, não adianta. Não adianta, irmão. E tem pessoas que... não, vou para a igreja, Deus transforma a minha vida. Deus vai transformar a tua vida, irmão. Mas seja como as prudentes. Tenha o azeite. E como eu consigo o azeite? O azeite, naquela época, representava para elas ali um grande aproveito. O azeite dá para fazer um monte de coisa. O azeite dava lucro. O azeite que representava para acender as lamparinas. O azeite na vida de crente é o Espírito Santo. Não pode te faltar o Espírito Santo nunca na tua vida.
que Ele te conduz, irmão. Tem crente que não é batizado com o Espírito Santo, não busca o Espírito Santo. Ô irmão, isso aí é uma promessa de Deus. O Espírito Santo é algo de Deus. A Bíblia diz que Ele derramará sobre toda a carne, os velhos, os novos, tudo profetizarão. Isso é de Deus, o Espírito Santo, irmão. Começa a clamar, começa a pedir a Deus o Espírito Santo. Começa a se renovar com o Senhor, começa a pedir a Deus para renovar a tua força. Se você é batizado ou se não é batizado, peça para ser batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que novas línguas nós falaremos em nome de Jesus. Desperta o dom que há em ti. Aleluia. Glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando foi lá, quando foi nessa igreja, ele falou com essa família de Coé. Família que estava praticando contenda, irmão. Outros no ministério, que está dentro do ministério, está praticando contenda. E tem uns ainda que diz assim, igual uns ministérios que eu vi. Ah, é só ele e acaba. Fala ainda para mim ouvir ainda, né? E além de tudo, acho que vai ter o tempo total do mundo. Não vai, irmão. Não vai. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo dá conselho. Pede para o irmão se converter. Pede para o irmão largar certas coisas. O Espírito Santo fala todos os dias conosco. Naquele grande dia muitos vão ouvir, irmão. Mas você que está indo não vai para a igreja olhar o sapato da irmã, o defeito da irmã, a falha do irmão, como ele prega, como ele é. Vai para adorar o Senhor, vai para buscar o Senhor, vai para engrandecer o nome do Senhor. Vai porque você sabe que você é herdeiro, corredeiro de Cristo. Corredeiro é o que? É aquilo que Deus ele já tomou todos, a nação inteira, morreu na cruz, corredeiro. Então você vai herdar o céu, irmão. E para isso acontecer, você tem que obedecer a palavra de Deus. Sair das maus conversações, sair desse grupinho, sair daquelas coisas que desagradam ao Senhor e voltar para as primeiras obras. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua vida, e outra, perder a sua salvação. Teme só o Senhor, porque Ele é o único que mata o corpo e a alma, lança no inferno. Teme só Ele, irmão. Glórias a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele ia nas igrejas, enviava carta, exaltava, ia lá falar sobre quando tinha contenda sobre as igrejas, sobre alguns irmãos, e ele ia dizendo que ficou informado que da família de Coé, mas ele falava frente a frente, irmão. Esse negócio por debaixo do pano que eu tô vendo, não. Que eu vi, eu tô falando algo que eu vi fazendo comigo. Eu falo porque fez comigo, entendeu? Tentando me abalar minha fé, tentando me matar espiritualmente. Isso não é de Deus não, irmão. O homem fala na cara. O homem fala aqui, ó, na frente a frente, cara a cara. E o servo de Deus tem que ter isso também. O apóstolo Paulo falava isso. Está dentro da palavra. Olha a palavra, irmão. Voltamos a ler Bíblia. Vamos ler palavra de Deus. Bíblia sagrada. E ele falou com a família que ele foi comunicado. Ele foi o apóstolo de Deus. Então tem pessoas que tem que corrigir mais frente a frente. Parar com esse negócio de tentar. E outra, a igreja não é nossa não, irmão. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos não. Aqui só nós estamos exercendo o chamado que for chamado. Isso está dentro da palavra que eu li. O apóstolo Paulo estava fazendo o chamado dele. É tanto que ele falou logo. Ó, eu não fui chamado para batizar não. Eu fui chamado para evangelizar. Pregar os gregos, os gentios. Só batizei, ele vai dizer aí, né? Batizei Galho, Cristo e a família de Cefas. E se outro eu não sei. Entendeu? Fica aí na vocação que Deus te chamou.
Ficai naquilo que Deus chamou você. Deus chamou o que, irmão? Para louvar? Louve ao Senhor. Exerça bem. Faça como a prudente. Faça como aquele que pegou o talento e multiplicou o talento. Não enterrou na terra, não. E tem várias maneiras para que você venha fazer isso. Através de uma live, através do YouTube, através das plataformas digitais. Você está evangelizando na rua, através de um folheto. Você está falando do amor de Cristo, irmão. E é isso que o diabo não quer que você fale. O diabo quer que você cale. O diabo quer que você tenha medo dele. E quer dizer para você que você é um derrotado, dizendo que você é um vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele venceu a morte. E a Bíblia diz que está tudo consumado, irmão. Ele já venceu. O cargo que era pesado para mim e para você é suave, leve. E quando estiver pesado, ele troca por um leve. Então é motivo de engrandecer esse Deus. É motivo de glorificar esse Deus. É motivo de agradecer esse Deus por mais um dia, por o dia de hoje. E o diabo não quer que você fale do amor de Cristo. Porque através do amor de Cristo você ganha outras pessoas. E as escamas caem dos olhos das pessoas. E vai cair em nome de Jesus. Nessa tarde vai cair, Senhor. Mas para isso acontecer, fale do amor de Cristo. Para isso acontecer, fale de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele ia nas igrejas e a Bíblia diz que na exaltação, na pregação, na eloquência, na ousadia da palavra, ele falou assim que ele não falava por palavra vindo da parte dele, mas o que era concedido do Espírito Santo, concedido a ele. E ele falava, a Bíblia, o apóstolo Paulo era tão usado por Deus que ele pegava lencinhos e mandava para as igrejas, pessoas eram curadas através de lencinhos, aventais, né? Pessoas, as enfermidades saíam fora. É homens de Deus, irmão. O sinal está aí, irmão. A Bíblia diz que quando a pessoa é de Deus, ele tem que ter sinais, tem que ter prodígio, irmão. Invocação que chamou, irmão. Fica na invocação que Deus te chamou. Deus te chamou como o quê? Um pregador. Deus te chamou como para ministrar a palavra dele em áreas. Deus te chamou para pregar na rua. Deus te chamou para pregar na casa do Senhor. Deus te chamou para fazer o que? Então faça, e faça muito bem, exerça o que Deus, seja um embaixador de Cristo, irmão. Faça. O apóstolo Paulo, ele fez, irmão. O apóstolo Paulo foi perseguido, irmão. O apóstolo Paulo foi caçado, foi jogado dentro de um cárcere. Passou naufrágio pela palavra de Cristo, irmão. Por isso que ele vai dizer, né? A palavra ele vai dizer, agora eu já estou crucificado. E quando lá na frente ele vai dizer que guardou o bom combate, bateu a boa carreira, mas guardou a fé, porque ele tinha passado muita coisa no corpo humano, fome, sede, naufrágio, prisão, apanhou, passou muita coisa, irmão. Viu sinais, prodígios. Então, irmão, vale a pena, irmão. Você tem que ter certeza nesse Deus que você serve. Não seja como as virgens loucas, só tem aparência. Seja prudente, seja como as virgens prudentes. Tem um azeite, e o azeite serve para curar. Lembra do samaritano? O homem que foi apanhado no meio do caminho, o samaritano, que foi espancado no meio do caminho, e quem abençoou a vida dele tinha azeite. Os outros que passaram, o levita, o sacerdote, não tinha o azeite, o vinho para curar ali ele. Ele não tinha. Quando você vê as pessoas fazendo isso, não estendendo a mão para você, ele não tem Jesus. Como é que ele vai estender a mão para você, irmão? Pega essa, só para o diabo ficar com mais raiva ainda. Não tem Jesus, irmão. Quem tem Jesus levanta.
Quem tem Jesus estende a mão. Quem tem Jesus fala do amor de Jesus. Quem tem Jesus levanta o caído. Quem tem Jesus tem azeite. E quem tem azeite, irmão, algo acontece no mundo espiritual. Lembra da viúva? Quem foi até a viúva? Eliseu. Quem era Eliseu? E quando ele chega lá, o que ele faz? Faz um bolo para mim, com pouco azeite. Mas ele tinha fé. E ele tinha azeite sobre a vida dele. E ele tinha Deus. A Bíblia diz que a capa que cai de Elias, ele bate no rio Jordão, o Jordão abre. Ele já viu: Deus é comigo. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Deus já te deu sinais que é contigo, Vaz. Deus já te deu sinais que é contigo, irmão. Então vai, Eliseu, vai. Em nome do Senhor Jesus, aumenta o azeite da viúva. Porque aquela viúva ali, ela passava fome, irmão. Ela mesmo disse, na palavra dela, ela disse assim, ó: vou fazer um bolo e certamente eu vou morrer, porque não tem mais, eu e meu filho. Aí ele diz: vai, primeiro faz para mim. E depois ele vai dizer: pega vasos emprestados. E depois ela vai reconhecer que ele era homem de Deus, e indo para aquele caminho ali, uma mulher vai hospedar ele. E depois vai ter outro milagre. Ô irmão, através de você vai ter milagre. E não vai ser só um milagre não, vai ser vários milagres. É no meio do caminho, é no meio onde Deus te chamou. Vai ter milagre, irmão. Vai ter multiplicação, vai ter azeite através da tua vida. Vai jorrar azeite em outras vidas, irmão. Vai representar o reino de Deus, e é através de você, irmão. Então faça, exerça o que Deus te escolheu. O apóstolo Paulo foi até a igreja de Coríntios para ter um corrigimento para aquela família ali que estava tendo contenda. E a Bíblia diz que ele foi informado pela família de Estéfano. E a Bíblia diz que ele mesmo vai dizer que ele batizou esses aí, Cristo, Galho e Estéfano. E a Bíblia diz que ele foi informado, e sendo informado, ele foi lá. Corrija, irmão, corrija. Se vir da parte do Senhor, corrija. Se vir da parte do Senhor, corrija. E fique na focação que Cristo te chamou. Aí a Bíblia diz que Ele escolhe as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas fracas, as coisas vãs, as coisas que não são, para confundir os que são. Esse Deus é poderoso, irmão. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Vale a pena adorar esse Deus. Vale a pena glorificar esse Deus. Vale a pena falar do amor desse Cristo. Vale a pena falar desse Deus, irmão. Aí tem muita gente que acha que vai ter todo o tempo do mundo para voltar para Jesus. Acha que vai ter todo o tempo do mundo para retornar para Jesus. O tempo é hoje, irmão. Louco, se Deus te pedir a tua alma hoje, o que tens? Lembra de Salomão? Salomão, ele diz na palavra dele: já fui moço, já fui novo, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e sua descendência passar fome. Salomão era rei, e a Bíblia diz que ele diz que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo, com toda a glória que Salomão teve, irmão. Assim é Deus, Deus também pode te vestir, irmão. Aí tem irmão: eu tenho um trabalho e eu posso perder o trabalho por causa de Deus, irmão. Você não perde não, irmão. Aquele que perder a tua vida e se achará. E quando Deus te conduzir a algo, Deus nunca vai deixar você abandonado. Deus vai prover. Porque esse Deus, ele é provedor. E esse Deus, quando ele envia a pessoa para fazer a tua obra, ele vai junto. Então faça o que Deus mandou. Fique na vocação que Deus te chamou. E Deus escolhe da maneira dele, e ele te escolheu. Então vai nessa fé.
vai, ouça essa palavra, guarda no teu coração e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus venha brilhar sobre você nessa tarde. E que o Senhor venha despertar o que está dentro de ti, para que os dons de Deus venham exercer sobre a sua vida, os melhores dons. Que o Senhor venha arrancar todo o mal sobre a tua vida, que as escamas venham cair nos teus olhos e que você venha ser o sal da terra. Não o sal de comida, mas o sal que movimenta outras vidas, o sal da presença de Deus. Deus, ele pega muitas coisas sobre parábola, sobre águia, sobre o sal, sobre o azeite. Pega o melhor, irmão. Pega o melhor, como o Senhor pegou o melhor. O Senhor não pegou as falhas. Se o Senhor fosse pegar falha, ele não pegaria Pedro, negou Jesus. Não pegaria Saulo de Tarso. Não pegaria uns pescadores, uns homens que ia ficar murmurando. A escolha de Deus. Deus escolheu, ele capacita. Deus escolheu, ele transforma. Deus escolheu, vai nessa fé, que ele trabalha sobre a tua vida. Fique na invocação que Deus te chamou. E se ele chamou, irmão, pode se levantar quem for, pode falar quem for. Se Deus falou que você é profeta, você é profeta. Se Deus falou que você é pastor, você é pastor. Se Deus falou que você é evangelista, irmão, você é evangelista. Quem capacita é Deus. Deus não pega capacitado. Porque senão ele não pegaria Davi. Porque senão ele não pegaria Moisés. Moisés nem sabia falar, irmão. Jeremias, quando foi ter falar com ele, diz assim, Jeremias vai questionar e depois ele vai dizer, Jeremias, antes que tu fosse formado dentro da madre da sua mãe, eu já te conheci. Aí ele ainda disse para Moisés, assim, quem faz a boca do homem, quem faz o homem falar, quem faz o mudo falar, quem faz o surdo ouvir, não sou eu, Senhor? Então vai, irmão. É Deus que capacita. É Deus que dá a inteligência do alto. Só peça a Deus que faça como a palavra dele diz. Fique na invocação que Deus te chamou. Fique na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra venha frutificar sobre a tua vida. Que venha renascer sobre a sua vida como um manancial de água viva. Que venha jorrar para outras vidas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo para todo sempre. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus.